Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. No vídeo de hoje você vai aprender o que é confiabilidade operacional. Confiabilidade operacional nada mais é do que a soma da confiabilidade de operação com a confiabilidade de manutenção. Tá? Então, nós precisamos entender que as falhas nos equipamentos são causadas por problemas de projeto, que eu já falei no vídeo anterior, né, da confiabilidade inerente. Então, pesquisei confiabilidade inerente, clube da manutenção, você vai ver o que é. Também fiz um vídeo explicando a diferença de confiabilidade inerente e confiabilidade operacional, também, né, o que é confiabilidade, verifica aí. Mas a gente pode ter problema por falha no projeto, né? Bom, ok, esse é um tipo de problema. Mas a gente pode ter problema por problema de operação, né? Erros operacionais causam problema nas máquinas. Alguns são perceptíveis, outros são imperceptíveis. A gente pode também ter problemas causados pela manutenção. Que eles podem ser de vários tipos, mas eu vou me deter a dois. Falta de manutenção, manutenção inadequada. Tu pode fazer uma manutenção inadequada, tu pode realmente ter falta de manutenção, não fazer manutenção. Legal. A confiabilidade operacional, ela depende tanto da precisão da manutenção, como depende da precisão da operação. Se nenhuma das duas ter precisão nos seus trabalhos, você não vai ter confiabilidade. Não te ilude achando que tu fazia lá uma estatística calculada a partir do teu MTBF, não sei o que lá, e vai te dar lá 90% de confiabilidade. Não te ilude, que tu enxergar o número de 90% significa que é realmente 90%. Você mede o nível da água, mas você não sabe de onde vem a água. Né? Você tem que saber de onde vem a água. Você está medindo o nível da água do reservatório, essa água pode vir da chuva, né? Pode vir do lençol freático, pode vir de uma nascente, não sei de onde que vem a água, mas tu tem que saber de onde vem a água. Então medir a confiabilidade é tu medir o nível da água. Mas medir o nível da água não vai trazer água. Medir confiabilidade não traz confiabilidade. Medir confiabilidade não traz confiabilidade, coloca isso na tua cabeça. Você fica emocionado com... Tem gente que nem mede confiabilidade, tem mais confiabilidade que tudo na planta, cara. Tem ideia disso aí. Cara, confiabilidade aqui da minha planta, etc. Tá, mas medir confiabilidade não traz confiabilidade. Claro que, obviamente, medir, controlar, né? Mas controlar não é trazer, né? Assim mesmo como mesmo que tu controle a manutenção, se tu não tiver planejamento, tu está controlando o caos, registrando e olhando para o caos, é a mesma coisa. Se tu não tem ações que tragam confiabilidade, vamos usar aí a definição do Alvin, né? Professor lá. Confiabilidade qualitativa e confiabilidade quantitativa. Eu concordo parcialmente com essa definição, porque eu realmente acho que não existe uma confiabilidade quantitativa. Eu acho que isso é só uma maneira de medir. A confiabilidade vem da ação confiável, da ação precisa. Isso que você tem que entender. Não existe confiabilidade de manutenção sem manutenção de precisão. Não existe confiabilidade operacional sem procedimento operacional. Não existe isso. E, obviamente, a consequência disso é que tu não tem confiabilidade nenhuma. É só tudo uma ilusão. O teu 90% não significa 90%. Ele é simplesmente uma foto congelada num contínuo que daqui a pouquinho vai virar 80%. Que num contínuo daqui a pouquinho vai virar 82%, 75%. Tu não tem controle nenhum, tu nem tem nem ideia. Mesmo que tu tivesse lá um controle estatístico do processo, não, CEP, né? Tu tem lá o limite superior, o limite inferior, isso não significa nada. Eles estão sempre sendo rompidos. Então tu não tem confiabilidade. Né? Uma coisa é medir confiabilidade. Medir confiabilidade não é a mesma coisa que ter confiabilidade. Tu pode ter confiabilidade sem medir a confiabilidade. Legal? Legal. Bom, então medir confiabilidade não é a mesma coisa que ter confiabilidade. Então, é uma coisa que a gente tem que entender. Agora a gente vai lá compartilhar a tela para entender o que é confiabilidade operacional. Confiabilidade operacional, como eu falei, é a somatória da confiabilidade de operação com a confiabilidade de manutenção. Bom, vamos pensar aqui, confiabilidade de operação. Condições de uso e condições de operação.
condições de uso e condições de operação. Então, condições de uso, como o ser humano usa aquele equipamento. Então, imagina que um equipamento tem um nível de resistência. Essa linha que eu tracei é o nível de resistência. O projeto define que o uso nunca vai ultrapassar o nível de resistência. Então, o uso está aqui. Tu liga o equipamento e fica operando e papapá. Aí, daqui a pouquinho, o operador força o equipamento. Força de novo. Força de novo. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a barreira ou a linha, né, imaginária de resistência está sendo rompida. Isso aqui vai desgastando o equipamento. Vai depondo quando a sua própria vida útil, ele vai ficando mais frágil, ele vai ficando... vai acelerando, né, uma falha. Isso aqui vai trazendo mortalidade infantil para o teu equipamento. Coisa triste, mas é isso que acontece. Então, condições de uso, uso correto do equipamento. Se o equipamento foi usado de maneira incorreta, ele vai quebrar. Então, às vezes, o pessoal fica forçando o equipamento, só que ele continua operando. Só que depois dele fazer 100 vezes isso, ele quebra. Aí ele quebra e tu olha para a quebra, fazendo uma RCA, uma análise de causa-raiz, tem um problema no plano de manutenção. Olha o plano de manutenção e tu descobre que tem uma preventiva que não foi feita no intervalo correto. Tu faz uma inferência, não foi cumprido o plano, tá aqui, por isso que não foi, por isso que quebrou. Só que isso é um viés de disponibilidade, a informação que tu tinha disponível no momento, tu criou uma inferência entre uma coisa e outra da tua cabeça, porque na realidade pode ser que não seja isso. Então, às vezes, o equipamento quebra porque a resistência dele foi degradada ao longo do tempo por uma má operação. E aí ninguém consegue identificar a causa porque isso aqui aconteceu de maneira intangível, ninguém nem viu, né? Então isso pode acontecer. Então tem que ter a condição de uso correta e a condição de operação correta, né? Então o equipamento tem que estar limpo, o equipamento tem que estar programado para trabalhar dentro das horas que ele foi projetado, programado para trabalhar dentro do volume de produção para o qual ele foi projetado. Não adianta tu projetar um negócio para operar 1.500, o pessoal está operando a 1.700, vai quebrar, vai estar forçando a resistência do equipamento. Então confiabilidade de operação é isso, né? Condição de uso e condição de operação. Confiabilidade de manutenção é a qualidade de manutenção e a precisão nessa manutenção, né? Então, a qualidade de manutenção, na realidade, é bem que parecido com a precisão na manutenção, né? Mas quando a gente fala em qualidade de manutenção, a gente não está falando só do mecânico lá, a gente está falando do planejador que planejou da maneira correta, o comprador que comprou o material na qualidade correta, o engenheiro de manutenção, ou sei lá, o analista, ou sei lá quem, né, ou o supervisor de manutenção que criou o plano de maneira correta, a programação que programou o plano para ser executado na data correta. Então, confiabilidade de manutenção é isso. Só que neste terceiro vídeo eu já falei de 1 milhão de confiabilidade e tem muitas pessoas que ficam nessa viagem de manutenção, confiabilidade de manutenção. Cara, manutenção sozinha não traz confiabilidade. Nem operacional, nem inerente. Não, inerente obviamente que não, né? Mas não traz confiabilidade, né, sozinha, né? Então, a manutenção não consegue levar a confiabilidade acima da confiabilidade inerente, confiabilidade de projeto, e a manutenção não consegue levar a confiabilidade, sendo que ela depende do uso. Não é, entenda o seguinte, não é porque tu está aí na planta onde você está, na sua planta com seus mecânicos, seus eletricistas, que você está aí 24 horas, 24/7, né, presente, que estar presente garante confiabilidade. Não é tu que usa o equipamento. Então, vamos fazer uma analogia. Gosto de analogia. Você pega o seu carro, você leva para o mecânico. O mecânico vai lá e conserta teu carro. O que estraga teu carro? Claro, pode ser o mecânico, pode estragar teu carro, né? Mas normalmente é o teu uso, a maneira que tu usa o carro. E o mecânico não está junto contigo. Quem está usando o carro é tu, né? Compreende?
Só que existe uma grande diferença entre esse exemplo que eu dei e a indústria. Por quê? Porque a máquina não é do operador. Às vezes o cara não cuida nem do que é dele, ele vai cuidar do que é da empresa. Cuida, né? Às vezes também não é que ele não cuida, ele não tem parâmetro operacional, ele não sabe como deveria utilizar aquilo. Então ele está errando sem saber que está errando, ele é imperito. E muita operação, assim como muita manutenção, é de fato imperita. Não tem parâmetros de trabalho. Então, o teu mecânico que conserta o teu carro não fica andando contigo no teu carro. Mas nós estamos lá na planta 24/7, a gente acha que tudo que está ali depende de nós. Não, não depende. Esquece. Depende. O erro operacional, a má operação, não traz confiabilidade, assim como afeta a tua disponibilidade. Então, a confiabilidade operacional, ela depende da manutenção e da operação. É impossível você isolar, né, completamente problemas de manutenção e problemas de operação. É praticamente impossível. Alguns tu consegue, outros não, que nem esse do uso aqui, né, que o cara fica rompendo a linha de resistência. Como é que tu vai identificar isso aqui, cara? Até dá para identificar isso aqui se tu tiver um sensor que monitore a amperagem, a corrente do motor, etc. Tu consegue ver isso, né? E aí tu consegue comprovar de fato que o equipamento está sendo usado de maneira incorreta, né? Ou que ele está insuficiente para aquela demanda também. Dá para fazer, dá para monitorar. Mas tem máquina que tu não tem isso, né? Tem muito planta no Brasil aí que tu não tem isso, tu não consegue monitorar nada, os caras estão tocando tudo a derreter, e aí vai fazer o quê? Existe mais um problema também, é que às vezes a demanda de produção exige que o equipamento não pare. E aí o equipamento não parando, ele não tem manutenção, não tendo manutenção, vai quebrar. Equipamento quebra por falta de manutenção, equipamento quebra por manutenção feita de maneira errada, equipamento quebra por manutenção feita no intervalo errado, equipamento quebra porque faltou peça, né, adequada e compraram uma peça gambiarra, tu botou lá para consertar o equipamento, está quebrando, quebrou. Equipamento quebra porque está sendo utilizado de maneira incorreta, né, a condição operacional do equipamento está errada. Equipamento quebra porque está sendo usado de maneira incorreta. Tudo isso. Equipamento quebra porque o projeto é fraco para aquele uso, né? Pode acontecer, pode acontecer. Então, com esse terceiro vídeo, a gente encerra uma série aí do que é confiabilidade. A gente nunca pode pensar em gerenciamento de manutenção como confiabilidade como algo isolado, um problema da manutenção. Não, não. Confiabilidade é um problema de projeto, problema de operação, problema de manutenção. Essas são as três grandes áreas causadoras de quebra na tua planta. Projeto, manutenção, operação. Sendo a operação um dos principais, em segundo o projeto e em terceiro manutenção. Isso é um fato. Ah, mas eu acho que não. Então, tu vai lá e vê o estudo do John Murray. Exatamente, John Murray. Eu vou deixar aqui no ladinho escrito John Murray, o nome correto desse cidadão. E ele, John Murray, manutenção. Até vou compartilhar aqui, ó. Não é John Murray nada. É John Murray sim, né? John Murray, confiabilidade. John S. Murray. Nossa senhora, velho. Não. Agora me indignei. Como isso, cara? É John Murray sim. O vídeo já acabou. Se vocês quiserem ficar aí, pode ficar à vontade, mas já foi. Agora eu já tô aqui só pra confirmar um negócio. Eu marquei isso aqui. Ron Murray. Errei rude. Ron Murray. Maintenance. Ron Murray. Deixa eu ver se tem uma fotinha dele. Opa.
Fotinho dele aqui, ó. Esse ser humano aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Esse ser humano aqui, Ron Mulvey. Tem um estudo que ele fez na Grã-Bretanha, acho que foi. Acho que foi. 65% das falhas são causadas por erros operacionais. E isso está aqui nesse livro também que eu já comentei em um dos vídeos aí. Gestão de ativos. Ron Mulvey. Esse cara mesmo. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, comentem. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.